O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, um Deus. O Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo, o Paracleto. O Espírito Santo, o outro Consolador. O Espírito Santo, um Deus que está entre nós. O papel do Espírito Santo na missão de Jesus. O Espírito Santo sempre teve papel ativo no ministério de Jesus. Note que não houve a separação da Trindade. Quando Jesus ele veio à Terra, ficou acertado lá no céu que Jesus viria à Terra, mas que o Espírito Santo também estaria aqui. O Espírito Santo que também estaria presente no ministério terreno de Jesus. O Espírito Santo estava junto com Jesus. A Santíssima Trindade, ela desenvolveu junta a obra redentora da humanidade. Lá no céu, ficou acertado que a Santíssima Trindade, participe da redenção do mundo, estaria junto aqui na terra. Deus Pai, no céu, mas Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, assim como o Espírito Santo é, assim como Jesus Cristo é. Ora, se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aqui na terra, Ele esteve através de seu Filho, Jesus Cristo, fazendo a obra redentora da humanidade. O Espírito Santo operou maravilhas e milagres na vida de Jesus. O Espírito Santo, por exemplo, levou Jesus até o deserto. E Jesus sempre acreditava ao Espírito Santo as suas obras. Tanto é que quando ele expulsa um demônio de alguém, alguém disse que Jesus estaria sendo usado por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus é categórico, dizendo que aquelas pessoas, aqueles homens, não haviam pecado contra ele, nem contra Deus, mas contra o Espírito Santo. Jesus, ele esteve aqui na terra e estava também aqui o Espírito Santo. Quando Jesus, ele vai para o céu, ele volta para a sua glória, o Espírito Santo vem em definitivo para ficar aqui com a humanidade. O Espírito Santo esteve com Jesus desde o seu nascimento e o acompanhou por toda a sua jornada terrena. Interessante como Lucas menciona sobre Jesus ser levado ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é um prazer ter a sua companhia. Aqui no Ensino e Palestra nós trabalhamos com o estudo da Palavra de Deus. Aqui no Ensino e Palestra nós trabalhamos com a propagação do Evangelho. Aqui no Ensino e Palestra nós estamos juntos trabalhando neste segundo trimestre de 2025 com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste segundo trimestre de 2025 nós estamos estudando sobre Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O nosso comentarista é o pastor Elenay Cabral, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, um grande teólogo, consultor doutrinário e teológico da CPAD e também da CGADB, teólogo, comentarista das revistas Lições Bíblicas, autor de diversas obras pela CPAD, e ele está nos conduzindo magistralmente por esse segundo trimestre, que já está se encaminhando para o final. Já estamos na 10ª lição e eu já estou aqui com a nova revista Lições Bíblicas, que vai nos acompanhar no terceiro trimestre. E nós vamos falar sobre a Igreja em Jerusalém. Deixa eu mostrar aqui, a Igreja em Jerusalém. Esta é a nossa próxima revista, mas isto é um assunto para mais tarde. Nós ainda estamos no segundo trimestre muito bem acompanhados pelo pastor Elenay Cabral. E vamos juntos para mais um vídeo, vamos juntos para mais uma aula. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado a você que continua conosco nesse segundo trimestre. Nós já estamos chegando ao final, mas ainda temos 3 lições para complementar e fechar com chave de ouro esse segundo e maravilhoso trimestre. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo no Ensino e Palestra. A lição de hoje é a número 10, a promessa do Espírito. Texto áureo,
E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Está no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22. A nossa verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe ela está particionada, mas todas as partes elas estão no livro de João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Começa no capítulo 14, e aí nós lemos o 16 e o 18, depois nós vamos até o versículo 26, vamos até o capítulo 16, vamos ler o versículo 7, 8 e depois o 13, e vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Nós já estamos aí com o nosso primeiro tópico. Ele versa sobre o papel do Espírito Santo e a promessa do Pai. Nosso primeiro tópico fala sobre a promessa do Pai. O primeiro subtópico: Jesus enviará o Consolador. Segundo, o Consolador. Terceiro, não vos deixarei órfãos. Outro Consolador. Como assim, outro Consolador? Se existe outro, existe um antes. Se existe o outro, é que alguém o sucedeu. Quem era o primeiro Consolador? O próprio Jesus Cristo, que veio aqui no mundo também ele como Consolador. E o segundo Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo. Vamos analisar aqui o texto contido no capítulo 16 do Evangelho de João, onde Cristo fala novamente sobre o Divino Espírito Santo. E aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, ele está apresentando o Espírito Santo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Jesus estava encerrando a sua missão aqui na terra. Nós começamos lá no capítulo 14, onde Jesus fala: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu tenho que ir, mas eu vou preparar lugar. E eu quero que onde eu esteja, vós também estejais. Então começa ali o momento da separação. Começa ali o momento em que Cristo começa a despedir-se dos seus discípulos. Ele estava encerrando a sua missão terrestre. Ele não estava se despedindo para sempre dos seus discípulos. Ele estava dizendo apenas um até logo. Nos encontraremos de novo mais tarde. Mas Cristo estava também preocupado em não deixar os seus seguidores sozinhos. Ele diz: Não vos deixarei órfãos, porque agora eles ficariam sem base, ficariam sem chão, ficariam sem ação, ficariam sem proteção. Como eles ficariam? Ficariam ao relento? Ficariam ao vento? Como as outras pessoas, elas entenderiam que Jesus já não estava mais entre eles e como respeitariam eles? Como eles teriam autoridade? Jesus sabia que haveria ali, com certeza, inevitável, um sentimento de separação, um sentimento de cisão. Mas precisava acontecer aquele momento.
mas Jesus também estava preparando os seus discípulos para o que viria e seria muito grande. Eles não ficariam desamparados, muitíssimo pelo contrário, estariam prestes a receber o Espírito Santo que os guiaria e continuaria representando a Trindade no meio deles. Cristo estava preparando o ânimo dos discípulos para uma nova etapa de suas vidas. Eles precisariam entender que agora teriam a companhia do outro Consolador, que assumiria a liderança sobre eles, que usaria eles, que renovaria eles, que revestiria eles, que capacitaria eles. E com muito respeito a Benny Hinn, ao contrário do que ele fala e escreve no seu best-seller Bom Dia Espírito Santo, Cristo não estava dizendo que sairia de cena e a partir daquele instante o Espírito Santo tomaria o seu lugar. Não, o Espírito Santo continuaria a obra de Cristo. Ela fora consumada, mas agora seria uma nova etapa. A etapa agora onde iria se inaugurar a chamada igreja. Cristo está hoje entronizado, está no trono, junto ao Pai, está intercedendo por todos aqui na terra, ao passo que por aqui nós também contamos com a intercessão diária do Espírito Santo, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos capítulo 8 e versículo 26. A Igreja Católica, ela afirma que o Papa é o vigário de Cristo na Terra, é o representante de Cristo na Terra, é o substituto de Cristo na Terra, é o intercessor aqui na Terra. E que ele estaria dando continuidade à obra de Jesus. Mas, na verdade, essa função de vigário, ela cabe ao Espírito Santo. Ele é o vigário. Ele é o representante de Cristo aqui na Terra. O Espírito Santo é conhecido como Paráclito. Paráclito é uma palavra grega utilizada para definir especificamente a pessoa do Espírito Santo. É um dos títulos do Espírito Santo. Segundo o saudoso, quem diria saudoso, pastor Claudionor de Andrade. Pastor Claudionor de Andrade, que nos deixou na última semana. Ele fala no seu dicionário que Paráclito é um advogado, um defensor, um dos títulos do Espírito Santo, um vocábulo grego que identifica a terceira pessoa da Trindade como o Consolador, anunciado e prometido por Cristo. Segundo Stanley Horton, a palavra grega paráclitos é derivada de para o lado de, chamar, convocar. É passiva na sua forma, e seu antigo significado, antes do Novo Testamento, era alguém chamado para ajudar, socorrer ou aconselhar alguém. No passado, a maioria dos teólogos católicos entendia que essa palavra significava um advogado ou um consultor jurídico de defesa. Ele, o Espírito Santo, é o ensinador, o representante de Cristo, que convence os homens a respeito da verdade, a fim de levá-los ao arrependimento. Essa palavra eu cunhei do livro de Atos da Editora Vida, de 1983. Nosso segundo tópico, o Espírito habita os discípulos. Primeiro, João 20 e 22. Segundo, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Terceiro, um episódio anterior ao Pentecostes. O recebimento do Espírito Santo pelos discípulos. E agora, Jesus Cristo, estaria assoprando. Mas como assim? Vamos entender melhor. Jesus, como parte da sua obra redentora, em uma perfeita conformidade com a Santíssima Trindade, enviou o segundo Consolador, sendo que ele, Jesus Cristo, foi o primeiro. Esse segundo Consolador tinha passagens esporádicas neste mundo, porém a sua base de atuação era o céu. O Espírito Santo vinha aqui, capacitava reis, capacitava profetas, capacitava pessoas comuns, fazia a sua obra e voltava para o céu. Voltava para ficar na companhia do Pai. Antes da descida pública do Espírito Santo, Cristo resolveu presentear os seus discípulos com um revestimento todo especial, uma vez que eles precisariam estar alicerçados, reforçados, revestidos para continuarem a obra que ele, Jesus Cristo, iniciara por aqui. O Espírito Santo, ele é presenteado aos discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os reterdes, lhes serão retidos. Ou seja, antes da descida do Espírito Santo em profusão no Pentecostes, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo para que eles já estivessem capacitados para a nova obra que se iniciaria, a igreja que seria inaugurada em Atos capítulo 2, através da descida pública do Espírito Santo. E aí, a partir de então, o Espírito Santo ele coloca a terra, ele faz da terra a sua base e está até hoje conosco para nos abençoar, nos ajudar, nos consolar, nos proteger, nos advogar e também vai nos levar para o céu, porque ele operará a glorificação dos nossos corpos para que nós estejamos com Cristo. Nosso terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. De repente, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Os três subtópicos que nós vamos atender. O Espírito Santo e o Pentecostes. Sempre quando nos referimos ao Pentecostes, imediatamente associamos o termo à pessoa do Espírito Santo. O evento mencionado no início do livro de Atos, dos Apóstolos, e também alguns dizem que seria Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todo o livro de Atos. É magnífica a sua profusão no livro de Atos. Ele mostra o Espírito Santo descendo sobre os irmãos, inaugurando a igreja. Jesus havia predito que esse dia chegaria logo depois da sua partida. E ele dá a seguinte instrução aos seus discípulos. Lá em Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E é exatamente o que acontece. Eles são revestidos do Espírito Santo. Não demorou muito para a promessa feita pelo Mestre se cumprir. O Espírito Santo chega com autoridade, com liderança sobre o povo remido. Em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Embora o Espírito Santo estivesse no batismo de Jesus, na forma de uma pomba, sua obra seria inaugurada somente no dia de Pentecostes. O batismo solene aconteceu em duas ocasiões muito especiais, no dia de Pentecostes e também nós temos uma outra passagem na casa de Cornélio, onde também o Espírito Santo ele faz a sua obra. Está em Atos capítulo 11, versículos 12 ao 15. Uma pergunta eu gostaria de fazer a você, eu gostaria que você pensasse. É a pergunta retórica. A quem se destina o batismo com o Espírito Santo? Deixa que eu mesmo respondo. Para quem professa sua fé em Cristo. Para quem nasceu de novo e, portanto, recebe o Espírito Santo e dá morada ao Espírito Santo no seu coração. O batismo com o Espírito Santo e a salvação. O batismo com o Espírito Santo não é requisito para a salvação. Isso precisa ficar muito bem pontuado. Muitas pessoas se angustiam porque acham que se não forem batizadas com o Espírito Santo, perderão a salvação. O não ser batizado com o Espírito Santo não faz com que a pessoa perca a salvação ou se afaste de Deus. A pessoa que aceita Jesus Cristo já recebe o Espírito Santo de Deus, até porque é Ele quem convence o mundo do pecado, promove a regeneração, opera a santificação, distribui os seus dons e auxilia na frutificação do crente. A pessoa recebe a salvação e independente do batismo com o Espírito Santo, ela já está com o Espírito Santo na sua vida. Agora, o batismo com o Espírito Santo, como diria o pastor saudoso, pastor Antônio Gilberto, é o segundo presente, a segunda dádiva dada ao crente. A primeira, a própria salvação. A segunda, o batismo com o Espírito Santo. E ele está presente nos dois momentos. No primeiro momento, ele convence. No segundo momento, ele reveste. Mas o importante é o convencimento. O importante é que nós estejamos salvos. E essa salvação, claro, nós sabemos, é cultivada dia após dia, sempre com a ajuda do Espírito Santo.
Dia após dia nós confirmamos e reafirmamos nossa salvação, sempre com a ajuda imperiosa do Espírito Santo. E o segundo momento é o revestimento através do batismo com o Espírito Santo. Para alguns talvez não chegue esse segundo momento, mas o primeiro momento já dá suporte, já dá alicerce, já dá base para a salvação. Hoje nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa maravilhosa e gloriosa pessoa, a Santíssima Trindade, é composta por Pai, Filho e o maravilhoso Espírito Santo. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se gostou, deixe seu comentário. Se gostou, espalhe ele para outras pessoas. E que Deus abençoe você e continue conosco até o final desse trimestre e também no próximo trimestre. Esteja conosco aqui no Sim Palestra, nos ajude a crescer e nós seremos gratos a você. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.